Bom, meus irmãos, hoje nós vamos, dia 28 de março de 2026, nós vamos falar a respeito do que alimenta o mal. Que, como a gente sabe, existe o bem e existe o mal em todos os lugares aqui da Terra, em todas as nações. E se vocês puderem examinar o material que existe, hoje com a internet fica mais fácil, vocês podem ver as civilizações todas que passaram pela Terra e a luta delas do bem contra o mal. Todos sabem dos maus espíritos, desde a Ásia, Japão, a Europa, a África, aqui mesmo nas Américas, que é mais recente, mas tem aqueles que viviam antes, os pré-colombianos, aonde tem as representações do bem e do mal, e as técnicas usadas pelas pessoas para afastar os maus espíritos, para afastar o mal. E tem desenhos na Ásia, principalmente, que eles desenhavam muito com detalhe e precisão, tem desenhos muito bonitos, mostrando essa questão do bem e do mal. Então, por quê? Tem muitas pessoas que querem negar a existência do mal como uma entidade estabelecida. Mas ela é uma entidade estabelecida chamada Satanás. E esse é o principal motivo que todos nós, seres humanos, estamos aqui na Terra. Porque ele é o sujo enganador que acabou levando todo mundo na conversa, e nós, que éramos anjos celestiais, viemos parar todos aqui nesse plano, porque fomos enganados por ele, o traidor. Mas, como nem todos que desceram estavam contaminados demais, Deus preparou esse plano para resgatar pelo menos uma parte daqueles que foi obrigado a tirar dela. Então, nós já chegamos aqui nesse mundo com um grau do mal. A energia, porque o mal é uma energia, uma frequência vibratória como um vírus, que altera a equalização do nosso espírito e muda a vibração dele, de maneira que não encaixa mais no grande sistema tecnológico de Deus, que assim é, e aí não tem o código para ficar lá ejetado. Então, o mal entrou em nós. E por isso que todas as civilizações reconheciam. E assim, do mal que a gente enxerga enquanto estamos encarnados, é só a pontinha do iceberg que está escondida embaixo da água, porque a maior parte está na escuridão, a gente não pode ver, está nas trevas. Mas eles podem nos ver. Assim como quem está aqui na luz, iluminado, não vê quem está lá no escuro, mas quem está lá no escuro pode ver quem está aqui no claro. Da mesma forma, os espíritos das trevas circulam nós, todas as pessoas, e ficam sondando para que a gente mostre as nossas fraquezas, e ali eles atacam. Então,
Isso é uma organização invisível, poderosa, e que hoje está mandando por indução no mundo. Porque aquilo que vem de Deus é paz, é harmonia, é a verdade, a justiça, é o amor. E a gente não está vendo isso vindo das nações, nem dos políticos, nem dos poderosos. Nós estamos vendo guerras, morte, choro, tristeza, injustiças de todas as formas. Então isso não vem de Deus. Isso vem dessa indução que o maligno faz por trás, pelo invisível. Mas como ele pode acessar a nossa mente? Ele acessa a nossa mente porque nós entregamos a senha, que é através dos nossos pensamentos, vontades, sentimentos. Ele joga a sedução. E aí a pessoa esquece seus valores, seus princípios e cai na sedução. E aí ele tenta destruir a pessoa, porque ele não quer que a gente se salve, porque ele não tem mais salvação e ele não desistiu da ideia de ser maior. Então essa história de ser o maior vem dele, ser maior do que Deus. E por isso que muitos seres humanos querem mais e querem mais e querem mais, e até o céu, até a infinita perfeição da eternidade da luz, é pouco para eles. Então, temos que tomar cuidado. Isso tudo é do mal. O mal tem um dono. E esse dono tem uma organização que trabalha o tempo todo, incluindo nos nossos sonhos. Assim como a gente pode receber coisas da luz, pode receber coisas do mal. Vai depender da proteção que cada um tem. Eu já falei aqui que existe a limpeza e a sujeira, e que nesse mundo tudo suja. Se não limpar, vai ficar sujo, e cada vez pior. Então nosso espírito é igual, tem que limpar. Como que se limpa o espírito? Se limpa usando os elementos do bem. O amor, ser verdadeiro, ser carinhoso, ser amoroso, ser justo com todos, ser agradável, ser uma pessoa compreensiva, uma pessoa que tenha uma palavra boa e uma pessoa que saiba lutar, mas que não fique reclamando pelas lutas que vem pela frente. Então, Deus quer que nós vivamos felizes e contentes, mas que nós fiquemos alerta. Jesus disse: orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai, porque é sempre pouco. Se você prestar atenção, os animais que tem na natureza, que são predados por algum predador, incluindo o próprio ser humano, eles estão sempre vigilantes. Porque se eles não vigiarem, o predador destrói. Tudo representação para mostrar o que é a vida aqui nesse plano. Então, nós temos uma saída, que é Deus, que é Jesus. E Jesus esteve aqui na Terra e mostrou todo o seu poder. Nós acabamos de ver duas passagens onde ele curava os cegos, aleijados. Então, ele mostrou o seu poder. Só ele tinha poder. E só ele tem até hoje. Porque ele ainda continua curando, ainda continua fazendo milagres àqueles que ele entende que merecem naquele momento.
E Ele não cura todos, porque nós precisamos passar aqui pela terra, senão Deus não teria criado esse plano. Então nós só aprendemos e só vamos nos livrar do mal, dessa natureza que está em cada um, se a gente passar pelo sofrimento. É forjados no fogo. O mal é uma coisa muito séria e muito grave. E ninguém se livra dele sem sacrifício. Que Jesus veio nos mostrar isso. E então, o que alimenta o mal são as coisas que circulam e que povoam, habitam a nossa mente. Existe um ditado, né, que diz que nós temos um lobo dentro de nós. E que se você alimentar o lobo, ele cresce, fica feroz. Mas se você não alimentar ele, ele vai ficando magrinho e fraco e não tem força. E o ideal é a gente matar o lobo, né? Matar ele à fome, não alimentando com pensamentos estranhos, com raiva, com mágoa, com vingança. Isso tudo alimenta o mal, alimenta o outro. Nós enfrentamos o mal com o amor, com a oração, com a prece. Nós temos que ter a paciência, porque o mal tem mais poder do que nós. E para a gente poder se livrar dele, precisamos de um poder maior, que é Jesus. Jesus tem o poder. E aí, ele sim pode contra o Satanás. Então, nós precisamos de Jesus. Precisamos nos limpar o tempo todo de orações, de arrependimento, porque o arrependimento é uma condição que ninguém escapa. Ou você se arrepende aqui, enquanto está vivo, e é perdoado por Jesus, ou você vai se arrepender depois, quando chegar no outro lado, porque se não se arrependeu, vai ser condenado. Então, nós precisamos entender isso. Para se livrar do mal, é o perdão, é o amor, e é não alimentar o lobo com essas coisas que o ser humano tem produzido, principalmente o poder e a ambição, que é o que realmente está matando a humanidade. Tudo ambição pelo poder. Enquanto isso, aqueles que não têm pagam com suas vidas. Alguns morrem, mas outros sobrevivem sofrendo a miséria, a desgraça, pela ambição e pelo poder. Meus irmãos, o assunto é comprido, a gente vai dar continuidade, mas eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Amém.